Eu resolvi te convidar para essa live, para trocar essa ideia comigo, e daqui a pouco o Márcio Grings também vai entrar, justamente para falar de um tipo de som que mesmo ainda eu morando no Rio de Janeiro, eu já curtia, né? O rock nos anos 80, ele foi mainstream, né? Como acho que em nenhuma outra década. Um pouco no movimento ali dos anos 60, na Jovem Guarda e tal, mas nos anos 80 eu acho que isso se espalhou mais e bandas de várias regiões do país fizeram sucesso. No Rio de Janeiro, chegou Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, através da coletânea Rock Grande do Sul, além dos Engenheiros do Havaí Garotos da Rua, TNT, De Fala, Replicante. E eu adorava rock nacional, né, o pop rock nacional. Gostava demais do som das bandas gaúchas, gostava do sotaque gaúcho, o sotaque porto-alegrense, né, que essas bandas que a gente está falando são de Porto Alegre. E, para minha surpresa, na década seguinte, em 1990, eu fui morar em Santa Maria, onde a gente se conheceu e tudo, e me aproximei ainda mais dessa cena como espectador. Eu queria saber você, como músico, como foi o despertar e o interesse nesse tipo de som ali do pop rock nacional e especificamente da galera dali do Rio Grande do Sul. Cara, então, nessa época, 84, 85, foi onde eu comecei a prestar atenção na questão de som, né? Não que eu fosse virar músico e tal, mas começou a me... Pô, isso aí tá mexendo comigo. O que é isso? Que tipo de som? E como eu morava, nessa época, eu morava em Estrela, que é uma cidade perto de Porto Alegre. Uhum. Então, não existia internet, a única forma que eu tinha de escutar o som era rádio, e rádios que pegavam de Porto Alegre, Rádio Cidade, Atlântida, a Ipanema pegava lá também. E essas rádios tocavam muito a produção local, né? Nessa época, 84, 85. Então era o que eu escutava, ligava o rádio e estava tocando essas músicas, né? Até então eu não sabia da onde eram. Para mim era uma grande tribo, tanto bandas do São Paulo, Rio, Brasília e as de Porto Alegre. Para mim era uma mescla, eu tinha 11 anos, né? Não tinha Aos poucos eu essa, fui. essa É, diferenciação que depois se criaram, eu né? gostava do som, né? Uhum. E aí Ne- começava a me despertar alguma coisa ali. E Sim, depois, sim. passar o tempo, eu fiquei, pô, tem umas bandas que são daqui de perto, do lado, né? De Porto Alegre. Aí fica mais ainda, pô, se os caras estão tocando também, acho que pode rolar um som, né, cara? Isso E instiga, então, né? O lance da é, proximidade. e depois, ali em 88, o meu pai foi transferido para o interior do Rio Grande do Sul, mais ainda, mais interior ainda, né? Uma cidadezinha com 6 mil habitantes que não tinha nada, exatamente nada para fazer, a não ser escutar música. Aham. E também continuei, e as coisas que tinham Que era, cidade era essa? era Coronel Bicaco, Coronel Bicaco. perto da divisa com a Argentina. Pode E crer. lá, o que eu mais fazia era escutar música o dia inteiro, e lá eu comecei a tocar, porque não tinha o que fazer, né? E o teu interesse já foi direto na percussão? Foi bateria. Na verdade, foi Bateria. contrabaixo. Eu comecei com contrabaixo, mas não deu muito certo, daí eu fui para bateria. Aham. E aí, como é que eu tinha? Na verdade, a bateria naquela época lá na cidade, praticamente a única bateria que tinha era a minha. Era uma cidade realmente muito pequena. Bem E pequeno, eu, 6 mil e eu habitantes. e não tinha nem professor de bateria. O que eu fazia era pegar os discos e tocar junto. E então essa referência que eu tinha de antes, dessas bandas, umas músicas que eu achava, pô, isso aí eu acho que rola de tocar também, né? Que aí já entra TNT, Cascaveletes e outras bandas, além dessas, como LED, Ramones, era o meu vocabulário que eu tinha para poder aprender a tocar, né, cara? Tocar junto. Eram as Então isso influencia referências musicais as que você referências tinha. musicais, até entrar a MTV, né? Uhum. Começar a ver e tal. Que já era anos Então, assim, 90. é, até engraçado que outro dia eu até encontrei o Batera, que era do Cascaveletes, o Baré, eu falei na rua, assim, ele não entendeu nada. Eu falei, pô, cara, obrigado aí pelas aulas e tal. Ele ficou olhando, assim. O Alexandre Baré, do Cascavelete? Isso, aham. Aí Ele, você explicou pra ele daí o e aí eu motivo? expliquei pra ele, né? E o outro cara também, o Jots, que era do TNT, também eu mandei uma mensagem um dia falando, pô, tu tem uma grande influência no meu jeito de tocar, né? Eu tinha Uhum. 14 anos na época, estava aprendendo. Além Sim. de outras que eu não tinha.
Não tinha professor, meus professores eram os discos, né? Uhum. E a você, partir daí isso, eu pode, comecei a tentar entender o que estava acontecendo, né? aquele universo, né? Aquele universo que não era que era uma cena forte, mas uma cena porto-alegrense, assim, né? Que a gente fala do rock gaúcho, mas para mim é uma cena que aconteceu basicamente em Porto Alegre. Em Porto Alegre, né? As bandas mais representativas que tiveram, em menor ou maior grau, chegaram ao mainstream eram de Porto Alegre, né? Sim, isso, Uhum. exatamente. O, músicos responsáveis pela transição do rock dos anos 70 e dos anos 80 no Rio Grande do Sul, como o Júlio Reni, esqueço o nome da galera, o Alemão Ronaldo, Foguete Essa galera é um Luz pouco. e tal, é um Isso, pouco o anterior. Foguete. Eles foram Foguete. O Foguete era da banda do Bicho da Seda, né? Aquela banda do isso, final dos anos 70 ali. que fizeram a transição para os anos 80 e tal, e eu acho que com o boom do rock nacional do Brasil inteiro, também instigou e facilitou as outras bandas que surgiram realmente nos anos 80, né? Exatamente. E você E, chegava a escutar essa galera mais da antiga ali, vamos cara, eu considerar vou assim, te. pré-anos 80? Então, aí voltando um pouco, agora eu tava hoje, quando tu me convidou para fazer a live, eu comecei a puxar memórias, assim, né? Dos meus primeiros contatos com essa. Aí filtrando um pouco para cair nessa galera, né? Eu acho que o Aham. primeiro contato de banda do Rio Grande do Sul que eu tive em disco foi o Taranatiriça. Tá na tiriça, pode crer. É. Eu lembro até hoje, assim, Vamos fazer um bolo, né? assim, até para ilustrar, eu puxei uns. Cara, eu tenho bastante coisa, assim, até para. Aí, Traz ó. aí. Vamos mostrar que legal, cara. Opa. Vinilzão, né? Tem vinilzão. Eu tenho os dois, né? Depois eu Vinilzão vou te da mostrando época. aqui. Então, eu Legal. meio que eu fiz uma. Aproveitando uma ordem aqui nessas sequências. Então, esse disco aqui, eu acho que foi o primeiro que eu escutei dessa galera, na casa de um Aham. amigo meu, que a irmã dele era mais velha, e a gente ficava por lá, sei lá, quarta, quinta série, fazendo trabalho de casa, e, tem um disco aqui, vamos escutar. E a gente escutava, eu acho que foi esse primeiro disco, assim, dessa galera, e aí agora lembrando que, é dessa cena, né? Sim, sim. Mas como é E que aí, foi o lance? Você ouviu primeiro as bandas dos anos 80 para voltar um pouquinho nessa galera? Ou já escutava tudo é, junto? não, esse disco aqui foi lá em Estrela, em 84, eu acho. Nessa fase que eu te falei que escutando na rádio, as bandas tocavam, e Aham. na casa desse meu amigo tinha esse disco, daí a gente disse, essa banda é aqui de perto. Pode crer. Mas isso foi antes de conhecer, de saber de TNT, de Cascaveletes e tal.